Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a psicopedagoga Sara Oliveira. Ela vai nos falar, então, sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem-vinda, Sara. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sara. Seja muito bem-vinda. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é e quais são os direitos que vem garantido aí à criança e o adolescente segundo o Estatuto? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a reunião de uma base legal que vem a trazer alguns princípios de desenvolvimento integral para crianças e adolescentes no Brasil. Então, ele traz alguns blocos de direitos extremamente importantes que dizem desde a proteção da criança, o desenvolvimento, que traz o direito à educação, à saúde, à moradia digna, direito ao lazer, direito à profissionalização para os adolescentes e também trata das medidas socioeducativas para adolescentes que estejam nessa condição. Além disso, o Estatuto institui o sistema de garantia de direitos para todas as crianças e adolescentes do país. E a gente precisa lembrar que ontem, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que nós estamos falando, completou 3 décadas, né? Sara, nessas 3 décadas, quais os principais avanços do ECA? Então, o ECA está fazendo 30 anos, embora pareça muito tempo, acaba sendo muito pouco quando a gente compara, com tantos de anos que o Brasil levou sem considerar as crianças como sujeitos de direito, né? E essa é a grande mudança do ECA, vem trazer essa gama de direito, colocar a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, retirar do nosso vocabulário e do nosso Código Civil a palavra menor, porque antes do ECA nós tínhamos o Código de Menores, e que, infelizmente, não trazia a criança como sujeito de direito, né? Mas era um código que trazia nas suas entrelinhas o processo muito punitivo, um processo de controle das crianças e se dirigia de forma não sutil aos adolescentes, chamados de menores infratores. Então, eram aqueles menores considerados abandonados, em que o Estado ele acabava tendo a tutela dessas crianças e que fazia o processo mesmo de represária dessas crianças. Então, o ECA ele vem dizer que a criança ela precisa ser prioridade absoluta e que ela é de responsabilidade de toda a sociedade. Além disso, o ECA ele tira essa ideia de que a lei ela está sendo posta para conter os menores infratores ou abandonados, como eram erroneamente chamados, mas ela vem universalizar, dizer que a lei ela está sendo trazida para todas as crianças do Brasil, incluindo as crianças indígenas, quilombolas, as negras, as crianças independentes de classe social, de raça, de cor, de religião. Então, é para todas as crianças. Sara, no sistema jurídico brasileiro, a maioridade penal é considerada a partir dos 18 anos de idade, né? Como o ECA atua em situações como essa? Então, o ECA ele tem um artigo específico sobre a responsabilização de atos infracionais, que é como a gente chama quando queremos dizer que um adolescente cometeu o que na jurisdição para as pessoas que são maiores de 21 anos chamamos de crime. Quando se trata de adolescente, nós falamos um ato infracional. Então, o ECA ele tem um capítulo inteiro que versa sobre isso e, através dele, foi possível criar no país o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é um mito popular dizer que o ECA ele não prevê punição ou ele é para defender bandido. Muito pelo contrário, ele traz as medidas de responsabilização de acordo com o teor daquele ato infracional e prevê, sim, algumas medidas, que vão desde uma advertência verbal
até a privação de liberdade, que é o que a gente chama em termos de São Paulo, tem as instituições casa, né, para isso, para receber esses adolescentes. Então, as medidas socioeducativas, elas são aplicadas dos 12 aos 18 anos, e aí, de acordo com o que tenha sido o ato infracional, é que ela vai ter a sua medida com progressão maior ou menor, né? Isso quer dizer que, mesmo que um adolescente ele já tenha 17 anos, ele esteja fazendo 18 anos, ele não vai ficar em medida de reclusão de liberdade, em privação de liberdade, só até ele completar 18 anos, se for o caso. Porque a medida máxima é mínima de 6 meses, máxima de 3 anos de privação de liberdade. Então, mesmo que ele já esteja completando 21 anos e o juiz decretar que ele vai ficar 3 anos em medida, ele vai ficar até os 21 anos, né? Ele ou ela. E aí são diversas as medidas. Essa de privação de liberdade para crimes hediondos, crimes como roubo, estupro, assassinato, e tem medidas mais leves que vão desde a advertência verbal, prestação de serviço comunitário, isso a depender de qual tenha sido a infração cometida por aquele adolescente. É muito importante a gente lembrar que, em relação aos atos infracionais praticados por adolescentes, algumas vezes, na maioria das vezes, eles são recrutados por adultos, né? E aqui eu estou falando especificamente do tráfico de drogas, de algumas questões relacionadas a roubo, a mão armada. Então, é muito importante que, claro, tenha a responsabilização desse adolescente, mas que também exija a judicialização para os adultos que recrutaram e aliciaram esses adolescentes para o crime. E, Sara, Então, prevê, sim, medidas socioeducativas e de responsabilização. Sara, a gente vê que nesses Sim. 30 anos do ECA, né, muitos desafios acontecendo ano após ano. Se você pudesse destacar para a gente quais foram e continuam sendo os principais desafios de se garantir, então, os direitos, né, das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil? Então, o nosso grande desafio até hoje em relação ao ECA é realmente que o poder público compreenda que o ECA ele traz como o Estado como garantidor de direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Para isso, são necessários haver orçamento para políticas públicas, né? E políticas públicas não só de resposta e de atendimento às crianças vítimas, mas políticas públicas preventivas, né? E políticas que vão além, claro, das básicas de saúde e educação, né? Então, precisamos de políticas públicas de segurança pública, de esporte, de lazer, de cultura para essas crianças. Então, é necessário que o poder público priorize o orçamento criança-adolescente nos seus planejamentos. Esse seria o primeiro grande desafio. A questão da implementação e da credibilização do próprio estatuto perante a sociedade, né? Família, sociedade civil organizada, as próprias crianças. Sabemos que as pessoas não têm acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa seria também uma segunda barreira a ser vencida, o acesso e as pessoas terem conhecimento da própria lei. E a terceira, e não último, né, não mais importante, talvez seja o nosso maior desafio, eu digo especificamente nesse governo, é enfrentar algumas questões trazidas pela base governamental, por exemplo, de ter o presidente enquanto candidato dizendo que iria rasgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sendo a favor do trabalho infantil, um ministro da Educação a favor de castigos físicos. Então, essa é uma grande barreira e talvez a maior delas nesses últimos tempos, né? Que é a gente conseguir manter o que já foi conquistado até aqui em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, nesse governo especialmente. Sara, agora eu acho muito importante a gente explicar para o pessoal de casa. Quanto às ações contra o direito da criança e do adolescente, como a gente faz para denunciar? Quais são os meios e quais entidades procurar no caso de denúncia? Então, temos algumas formas de denúncia, inclusive anônimas, né, que
A gente sabe que a questão da denúncia, ela traz um pouco de medo e a gente compreende isso. Então, dizer que existe o Disque Direitos Humanos e discando 100 gratuitamente de qualquer telefone, 24 horas, a pessoa tem o sigilo resguardado. Então, o Disque 100 é para toda denúncia que se refira a criança e adolescente. É ligação gratuita. Temos também o aplicativo Proteja Brasil, da Unicef, que qualquer pessoa pode baixar em seu celular e também fazer a denúncia de maneira anônima. E temos os conselhos tutelares, que existem em todos os municípios, e os ministérios públicos também estão sempre abertos às denúncias de maneira pessoal, mas também, geralmente, nos sites dos ministérios públicos, tem a forma de denúncias também através de e-mails ou de mensagens. Agora, Sara, você falava agora há pouco dos desafios, né, nesses 30 anos do ECA aqui no Brasil. Com relação à gestão pública, as políticas públicas com relação à infância e à adolescência, qual que é a sua visão nesse momento? Como essas políticas públicas, essa gestão pública pode caminhar ao lado do ECA? Então, a nossa visão até aqui é de que é necessário mais diálogo com o governo em relação às políticas públicas, de uma maneira geral no país, né, a partir do momento que temos uma PEC de congelamento de gastos relativos à saúde, educação e assistência social, que, embora não únicas, mas são políticas que são base para o desenvolvimento, né, de toda pessoa humana. Imagina criança e adolescente que está em pleno desenvolvimento. Então, o congelamento de gastos por 20 anos, ele acaba, né, impactando na criação, na elaboração e implementação das políticas públicas que já existem. Temos diversas coisas ainda a conquistar, mas temos ainda no Brasil mais de 3 milhões de crianças fora da escola, mais de 3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, temos ainda dentro do país, né, um histórico de exploração sexual, de envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de drogas. Então, é uma série de desafios que precisam de políticas específicas para a infância. E as políticas, elas não vão acontecer se não tiver orçamento, né? Então, esse seria um grande desafio, esse congelamento de gastos. Outro é realmente um pensamento mais retrógrado do governo e especificamente, né, algumas posturas ministeriais, de ministérios que acabam impactando muito a vida das crianças e adolescentes, né, como o de direitos humanos, o de educação, como exemplo, que acaba pregando práticas que há muito a gente já não ouvia falar mais, né? E, inclusive, o ECA nasceu para combater esse tipo de prática, né? Então, a gente tem visto uma perseguição em relação às questões de trabalhar a educação sexual, né, de trabalhar algumas questões que são importantes em relação à não violência contra a criança, aos castigos físicos, né? Então, quando a gente tem primeiro escalão de pessoas que se posicionam a favor do trabalho infantil, a favor de castigos físicos, né, contra a educação sexual, com algumas possibilidades de retrocesso nesse processo que conseguimos de muita luta até aqui, isso é extremamente preocupante. Então, precisamos, mais uma vez, estar em rede e dizer não a esse tipo de pensamento que vem, na verdade, na contramão do que foi a luta até aqui, desses 30 anos que representa a luta de mais de 100 anos e de muitas pessoas que lutaram para que as crianças e adolescentes fossem sujeitos de direito no nosso país. Sara, a gente está aqui falando do direito da criança, do direito do adolescente. A gente tem um importante projeto aqui na Assembleia Legislativa, tramitando com urgência, que é o projeto 1027 de 2019, da deputada Marina Elô, que levanta sempre essa bandeira do direito da criança, né? E qual é a importância de projetos como esse que estão tramitando aqui na casa e que tramitam também em outras assembleias aí pelo país? Então, na verdade,
essa é a forma, né, de garantir o direito das crianças e adolescentes. Precisamos ter os legisladores ao lado da sociedade civil, ao lado das crianças. Então, é importantíssimo, e a Plan, como uma organização não governamental, assim como outras grandes organizações do nosso país, costuma fazer esse trabalho de incidência e influência justamente buscando parlamentares que, assim como a deputada que você citou e outros, né, tem a infância como uma de suas bandeiras, a garantia de direitos das crianças e adolescentes como uma de suas bandeiras, e acabam propondo projetos que são extremamente relevantes para que a gente consiga, além de tudo, os recursos para as políticas públicas. Então, existem projetos hoje tramitando, né, nesse sentido, dos mais diversos, de tentar garantir ainda mais os direitos à saúde, à educação sexual, à saúde sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes, profissionalização, não podemos deixar de esquecer, mas também temos uma série também de outros projetos que correm na contramão, né? Que tentam, de alguma forma, fragilizar alguns desses outros direitos que já foram adquiridos. Então, o nosso papel enquanto sociedade civil é monitorar esses projetos e apoiar esses parlamentares, essas parlamentares que levantam a bandeira da infância, né? E fazer isso chegar à sociedade civil e, de alguma forma, ver qual é a nossa contribuição enquanto participação popular para as duas questões, as duas frentes, né? Seja de militar a favor ou de militar também contra alguns projetos que não trazem a garantia de direitos como base. Sara, eu quero te agradecer por esse momento de contar para a gente desses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tão importante para a nossa sociedade. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço.